Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui todas as semanas, todas as segunda, com um novo episódio, numa conversa descontraída, gerando conexão aqui, falando da palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma mesa posta, porque nós queremos passar a importância de estar à mesa, né, Carol? É muito importante a gente sentar com a nossa família, a gente quer resgatar isso, porque a gente entende que a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de comunhão. Então, o nosso desejo é que você se prepare aí, esquenta a sua água, faz chá, toma açúcar, não sei o que você vai tomar, mas Uhum. que depois que a gente tiver essas conversas, você sente à mesa com a sua família, com as suas amigas, as pessoas da igreja, para conversar, porque a mesa é um lugar muito importante. Trocar experiências para que possamos edificar uns aos outros, né? E sermos edificados também. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que é mineira, veio diretamente de Minas Gerais. Ela frequenta a primeira igreja batista ali de Volta Grande há aproximadamente 2 anos. Só vou fazer um parênteses. Ela contou pra gente que ela frequenta a Igreja Batista, porque esse recado vai pro pastor Arival Arival. e pro pastor Mariano, porque não tem igreja presbiteriana naquela cidade. Nós precisamos resolver isso, certo? Com certeza. E ela já escreveu um livro. Ela serve no louvor da igreja local e também é palestrante sobre o tema homossexualidade. Seja bem-vinda, Aline. Bem-vinda, obrigada. Prazer é meu. A gente tá muito feliz que você tá aqui, que deu certo os arranjos das agendas. Ela veio falar em uma igreja e deu certo você tá aqui. Nós estamos muito felizes por isso. Tô muito feliz de estar aqui com vocês também. É um prazer estar aqui. E o nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, tá, Aline? E para você não vai ser diferente. Então a gente gosta de ouvir deles. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus, ele é graça, é um favor totalmente merecido. Porque eu nunca imaginei que Jesus fosse encontrar uma pessoa como eu. Eu tinha uma imagem muito. Jesus, para mim, era muito distante. Então, quando ele me encontrou, eu entendi o tamanho da graça, assim. E hoje você vai contar um pouquinho pra gente sobre essa graça recebida, né? Não só aquele dia, mas todo dia é a graça e o favor dele. E eu queria que, antes de começar, né, Uhum. que você contasse um pouquinho pra gente lá atrás, antes de você chegar no seu testemunho, como que era a sua família, sua dinâmica em casa, quando você era pequena, os seus relacionamentos, se você acha que a formação, sua formação familiar influenciou na formação dos seus desejos. Eu acho que a família é algo muito importante, né? Porque uma criança, ela precisa de direção, de limites. Eu cresci em um lar cristão, meu avô é pastor da Assembleia de Deus. Minha família sempre foi muito unida e trouxe muito do evangelho. Eu morava em BH, minha mãe separou do meu pai quando eu nasci. E eu comecei a morar só com a minha mãe e meus avós. Foi bem difícil, assim, porque a questão da paternidade. Eu cresci sempre buscando essa figura, né? Mas eu acho que a família, ela influencia até certo ponto, mas tem pessoas que não têm essa dificuldade na família e mesmo assim elas sentem atração. Então eu acho que não influencia tanto, e não são todos, mas a família é algo bem importante. É bem importante. Muitas coisas destravam na vida de alguém na família, né? Eu costumo dizer que ninguém nasce homossexual, mas ao longo da vida nós temos inclinações pecaminosas, coisas que nos levam a isso. E o ambiente que a gente vive, que a gente é inserido, ele influencia um pouco. A Bíblia fala que Deus inseriu Adão no jardim. Então, Deus insere pessoas em lugares específicos, né? Tudo tá no plano dele. Só que o pecado também tá nesses lugares, né? Então, isso muda tudo. E Aline, você concorda que a sua atração por homossexual é fruto da sua criação? Não, eu não concordo. Quando eu fui crescendo, eu busquei. Eu tive o primeiro contato sexualmente, assim, com uma homossexual, né? Com uma menina com 7 anos. E depois eu esqueci, meio que minha mente apagou isso. E eu tentei me relacionar com uma figura masculina, né? Eu tentei ter
o relacionamento normal, heteronormativo, só que eu não sentia nada. Eu não conseguia sentir nada. Muitas pessoas falam, é um bloqueio, não foi por causa de abuso sexual. Eu realmente tentei, eu busquei, mas eu não sentia. Eu namorei alguns rapazes, mas eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia romper com essa área. Então, quando eu experimentei a primeira vez, né, quando eu fiquei a primeira vez, assim, eu percebi que era algo que eu gostava, esqueci, depois, com uns 12 anos mais ou menos, eu fiquei de novo. E aí eu percebi que o que era pra me sentir com homens, eu sentia com mulheres. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Porque todo mundo falava que seria muito bom, que era muito bom um relacionamento, um sexo oposto, mas eu não experimentei. Eu não experimentei isso. Eu tinha sentimentos afetivos, mas sexualmente não. Tinha nada. 0%. E o que eu achei interessante que você trouxe aqui é que muito se discute hoje que a gente nasce homossexual, que está na nossa célula, está no nosso ser, e o que você tem trazido, não, a gente tem que ler, que a Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Do nosso coração procedem os nossos desejos, a fonte dos nossos desejos. E o que eu achei interessante também é você dizer, não, eu acho que não é uma questão da minha família em si, só de criação, é da inclinação mesmo do nosso Sim. coração, e às vezes a gente não consegue entender, porque às vezes eu sou tentado por uma questão que você não, que a Bru não é, que você não é, cada um é tentado de alguma forma, né? E eu acho muito importante isso que você traz pra gente começar a refletir sobre isso de uma maneira bíblica. Quando eu comecei a ver você no Instagram, eu falei, gente, que legal. Que ela pensa biblicamente sobre esse assunto e ela tem muita propriedade, né, à luz das escrituras para falar sobre isso, para a gente não pender para um lado e para o outro usando desculpas, né? Então, Todos nós temos inclinações pecaminosas. Então, o desejo pelas coisas proibidas por Deus não significa que ele nos criou assim, mas que o pecado deturpou, que o pecado manchou a nossa origem, né? E todo mundo é assim. Então, ninguém sai por aí falando, eu nasci adúltero, eu nasci assim. Não, ao longo da vida você foi indo para inclinações diferentes. Então, todos nós pecamos, todos carecemos da glória de Deus, Romanos 3:23, se eu não me engano. Então, todos nós temos essa natureza. Só que Cristo, ele veio para nos redimir dela, né? e aí quando você começou a perceber que você não sentia atração por homem, você procurou suprir isso em algum outros lugares, a não ser em relacionamento com garotas? Como eu cresci na igreja, tinha uma cobrança muito forte sobre a minha vida, porque meu avô era pastor, enfim, a gente sempre vê a família do pastor como uma referência, entendeu? Então, se a família do pastor errar, todo mundo já aponta. Então, eu sofri um conflito muito grande, porque eu falei, como que eu vou falar com a minha família? Eles querem que eu case, né? Como que eu vou explicar pra eles que eu não vou conseguir? Então, dentro da igreja, como eu disse, eu tentei me relacionar pra agradar mesmo minha família. Só que a partir dos 13 anos ali, eu não conseguia, era algo que era mais forte. Então, eu entrei em depressão, tive depressão por não saber lidar com esse sentimento. Comecei a usar drogas, a beber. Então, eu comecei a me cortar, tipo assim, me reprimir totalmente, assim, me fechar. Então, eu não tinha mais contato com a minha mãe. Eu chegava do colégio, me trancava no quarto. Eu não queria ver o mundo lá fora. Eu não queria assumir para as pessoas. E quando eu comecei a conversar com a minha família, ela foi vendo que eu não, tipo assim, não estava namorando mais ninguém, começou a surgir os boatos. Eu comecei a me sentir muito odiada. Eu comecei a me sentir muito odiada, então eu me afastei deles e automaticamente me afastei da igreja. Que eu falava assim, se eles não me amam, Jesus não me ama também. Então eu acabei me afastando da igreja, sentindo muita raiva e na minha mente Jesus não ia me amar. Não só por causa da sexualidade, da homossexualidade, mas também por causa das outras coisas que eu fazia. Então eu comecei a fugir e tomar versão de tudo que a igreja representava. Foi bem difícil pra mim. Eu tentei suprir, assim, a vontade que eu tinha de ser amada por Deus, e eu senti um bloqueio, como se Deus não fosse capaz de me amar, em outras coisas que o mundo falava. Tudo que o mundo falava que ia me dar felicidade, eu buscava. Mas no final eu só encontrava vazio, solidão, e mais morte e mais tristeza. Então eu fiquei bastante tempo da minha vida assim, Foi no período da sua adolescência. minha adolescência, dos 13 aos 16 anos. Uhum. Embora você tenha nascido então, né, num lar cristão, como que foi a sua conversão? Foi ali então aos 16? É, Hum. é, dos acho que desde que eu comecei a entender um pouco mais, assim, da vida, talvez com 13 anos, 14, nem tanto, né, eu tinha um senso dentro de mim que eu não ia passar dos 16 anos. Então eu tentei várias vezes suicídio. E no ano de 2016,
foi o ano que eu mais tentei, assim, era recorrente, era sempre. Minha conversão foi durante uma tentativa. Na penúltima vez que eu tentei suicídio, eu lembro que eu tomei 30 remédios, eu tomava remédios para depressão. Eu tomei 30 remédios e eu não falei pra ninguém, porque antes, quando eu tentava suicídio, fazer algo contra a minha própria vida, eu mandava pros meus amigos. Porque eu queria, no fundo, eu queria que eles falassem quanto eles me amavam, quanto era importante pra mim ter um motivo pra ficar. Só que as pessoas não falavam. Eles falavam que era frescura, eles não acreditavam. Então eu acho muito importante, cara, pessoas que têm filhos, que estão nessa fase. Às vezes a gente desacredita, a gente fala que tá fazendo drama, mas eles só querem se sentir amados. E na penúltima vez, então, eu já estava cansada, tipo, eu já não acreditava que ninguém me amava, nem eu me amava, né? Porque uma pessoa tentar tirar a própria vida, porque nem ela. E então eu fui tentar de novo, eu liguei para um amigo, eu não falei nada, só queria falar com ele, né? Eu comecei a não sentir mais meu corpo no momento da ligação, eu não estava mais sentindo, conseguindo mexer o corpo, eu não estava ouvindo, eu não estava enxergando. Eu estava falando com ele, no outro minuto eu já não estava conseguindo enxergar nada, e nem ter os movimentos assim, do corpo. Eu, naquele momento eu falei, cara, eu vou morrer. Eu não, eu não tava conseguindo ouvir ele, mas eu sabia que ele tava ali na ligação, mas não tava conseguindo ouvir. Só que de repente eu ouvi alguém batendo no portão da minha casa. Não tinha ninguém na minha casa. Minha mãe tinha ido pra igreja, tinha aproveitado a oportunidade. Minha mãe pra igreja, só tinha minha tia em cima, que ela mora em cima. Eu ouvi alguém batendo no portão, meus cachorros latindo, tinha 3 cachorros. Meu amigo percebeu que eu tava estranho, ele ligou pra namorada, a namorada pulou o portão de casa, já tava com a ambulância me esperando. Eu não lembro de muita coisa, mas eles me levaram na ambulância e fizeram lavagem, enfim. Só que eu não consegui. Jesus, mais uma vez, mostrou a graça dele, só que eu ainda não enxergava. E passou um dia, eu fiquei internada, passou um dia, eu fui no médico, meu médico me tratava, e eu tava muito grogue ainda, mas a única coisa que eu ouvi daquele dia foi ele falando, mãe, cuidado, que ela tá tentando, da próxima vez ela vai. Eu tava muito chateada de não ter morrido, porque eu realmente queria. Mas quando ele falou isso, me encorajou a tentar mais uma vez, que eu falei, ninguém acredita que eu vou morrer, mas se ele acreditou, ele é médico, quer dizer que eu vou. Então passou um mês daquilo, eu já tava cansada e eu falei, eu vou fazer de novo. Dessa vez eu vou conseguir, vou tomar o dobro. Se tomei 30, vou tomar 60. Vou tomar o dobro. Eu despedi da minha mãe, eu lembro direitinho, foi dia 21 de 11 de 2016. Eu me despedi da minha mãe, eu pedi perdão por tudo que eu tinha feito. Falei o quanto eu amava ela, o quanto ela era importante. Mas ela não percebeu, assim. E eu tava sozinha, dessa vez não tinha ninguém. Ia dar super certo. Eu fui na rua pra comprar um cigarro. Quando eu tava no caminho voltando, lá em Minas o céu é todo estrelado, muito lindo. Aqui não dá pra ver muito. Eu ia falar aqui, igualzinho. Aqui não dá pra ver muito. Eu olhei pro céu assim, e eu joguei assim uma pergunta. Falei, Deus, será que você é capaz de amar uma pessoa como eu? Eu falei isso de todo o meu coração. Eu continuei andando. Quando eu cheguei em casa, eu sentei lá no meu quarto. Falei, vou fumar antes de fazer algo, né? Eu senti um abraço muito forte. Eu não sei explicar. Eu só sabia que era de Jesus. Eu só sabia que era ele. E uma santidade muito, muito forte. Eu não tinha noção de Bíblia, noção de nada. Eu senti uma santidade muito forte e eu comecei a chorar muito. Eu falava, como que alguém tão santo pode abraçar alguém tão impuro? E quando eu tava sentada, antes desse abraço, eu tava ouvindo várias vozes, assim, tipo, você não é importante, você é um lixo, tira sua vida. Eu tava ouvindo, era como se fosse eu mesmo dizendo pra mim. Todos os motivos pra me tirar minha vida. Quando esse abraço me alcançou, eu ouvi, você é importante, você é minha filha amada. E foi falando coisas tudo ao contrário, assim, do que eu tinha ouvido. E aquele abraço durou 4 horas, chorando. Eu senti um abraço me envolvendo e toda a escuridão sumindo. Eu senti a certeza, sabe? Eu tive fé naquele momento, sabe? Fé pra crer. Eu tive a certeza de quem eu era. Eu não sabia, tipo assim, eu não tinha direção, não tinha destino. Naquele momento, Deus me deu um propósito, um destino. E o propósito era Ele, sabe? Ele me deu um amor e eu falei assim, Jesus, eu não queria viver, mas eu vou viver por você. Você é meu sentido, agora eu encontrei o sentido. Então aquele dia ressignificou tudo na minha vida. Eu sou muito, talvez um pouco radical, intensa, não sei. Naquele mesmo dia, minha mãe já tinha chegado, eu fui lá no quarto, falei, mãe, Jesus me encontrou chorando, ela não entendeu nada, pensou que estava sonhando. Que ela conta que ela orava, ela fala, Deus, eu não tô aguentando mais. Ou o Senhor leva ela, o Senhor salva, eu não tô aguentando mais. É que eu não contei tudo que aconteceu, né? Totalmente. E eu peguei meus remédios,
Eu tinha um monte de caixa, né, guardado, de depressão, joguei fora. Falei, eu nunca mais vou tomar esse remédio. Doideira, né? Porque. Mas tomei um ato de fé e Deus tinha falado também sobre mim. E eu falei que eu não ia tomar mais. Naquele dia eu falei, Jesus, eu não sei como vai ser, mas eu sei que não dá, não tem espaço pra mim e pra continuar praticando todas as coisas que eu tô praticando. Então eu te prometo que eu nunca mais vou ficar com uma mulher por amor a você. Eu não sei como eu vou cumprir, mas eu te prometo isso. Mesmo se a atração não for embora, mesmo se nada acontecer, eu te prometo que eu não vou mais viver essa vida. Por você, não é por religião, não é por medo da minha família, porque antes eu tinha muito, mas eu encontrei algo de grande valor. E foi isso. Só isso. E eu falei pra Bruna, não pode chorar, eu tô aqui me segurando. E você vai falando, né? Eu sou assistente social e eu atendo muitos casos de pessoas que já passaram por algumas coisas que você está relatando, assim, que você está trazendo. E realmente, agora eu quero falar com você que está assistindo a gente. O que a Aline falou é muito importante. Se você está perto de alguém que fala que quer tirar a própria vida, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque pra gente pode parecer uma besteira. Sim. Mas a gente não sabe o que que aquela pessoa está vivendo, o que está acontecendo. Então a gente precisa ouvir, parar, ouvir. Mesmo que ela fale assim em tom meio de brincadeira, a gente precisa ouvir, porque tem coisas ali por trás que estão sendo ditas, tem dores profundas. E eu trabalhei um tempo com adolescentes e eu vejo que a gente não é só ignorar, mas a gente não leva a sério. Ah, porque eles são adolescentes, eles não sabem o que é sofrimento, o que é dor, não passaram por nada na vida. Tudo bem, eles podem não ter passado por coisas muito pesadas que os adultos enfrentam, mas eles têm as dores deles também. Então, isso que a Aline colocou é muito importante. E o que ela disse, eu como profissional da saúde, é verdade. Quem tenta uma vez, tenta duas, tenta três, até conseguir. E graças a Deus que ele tem muita graça, muita misericórdia e derrama. Porque eu atendo uma menina que é assim também. Ela já tentou umas 8, 9 vezes. E eu falo, Senhor, que a tua graça alcance. Porque são marcas que a gente vai deixando na gente também, na nossa alma, né? E muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples da gente colocar para as pessoas, mas eu acho que é muito importante, é muito encorajador também, para a gente saber que todo mundo passa por momentos de tristeza, de dificuldade, e a gente, como irmãos em Cristo, precisa ter um olhar mais atento para esses pequenos pedidos de socorro. E o que mais me chamou a atenção quando você estava falando é que você disse: olha, eu falava. E ninguém, não tô nem aí. Ninguém entendia que o que eu precisava, de repente, era um abraço, era ouvir você é importante, eu te amo, ou Jesus te ama e eu vou Sim. mostrar pra você como ele te ama, que amor é esse, né? Então isso ficou assim, grudou em mim. E muitas vezes, a gente se questiona, né, como falar do amor de Deus, como levar a palavra, e e às vezes é um abraço, né, Sim. uma atenção que a pessoa precisa. E hoje em dia, nessa geração, todo mundo com internet, né, com essa comunicação muito próxima, né, online, acaba nos distanciando presencialmente. E a gente sempre ouve dizer, né, que nestes casos, os jovens sempre dão sinais. Sim, E sempre. e por isso a importância de ficarmos atentos realmente ao que eles falam, ainda que seja em tom de brincadeira, ainda que seja num momento, né, despretensioso, aleatório. Então, realmente, é uma informação muito importante para que a gente, daqui para frente, não só com os nossos filhos, mas com filhos de amigos, né, com familiares, enfim, para que a gente tenha essa atenção e pare um momento, né, para ouvir, para conversar, muitas vezes só para ouvi-los, É. né. E e as orações, elas fazem toda a diferença, né. Eu creio que a sua mãe, você falou aí um pouquinho da importância da oração da sua mãe, né, que não desanimou, não desistiu. Você quer compartilhar com a gente um pouquinho do papel dela? É algo muito interessante, todos os dias, mesmo se ela entender muito, ela não entendia muito. Hoje ela entende melhor, né. Ela até me acompanha nas palestras e tal, mas ela não entendia muito a questão da homossexualidade, ela não entendia a depressão. Mas todo dia que eu chegava da escola, eu pegava ela ajoelhada orando no quarto, era todo dia. Então isso foi algo que me marcou muito, sabe, eu sempre era sempre. Então, eu falava: "O que você tá fazendo, mãe?". "Tô orando por você". Então foi algo que realmente me marcou, é muito importante, muito importante.
Eu li esses dias no Instagram, fonte extremamente confiável, que a maior forma da gente demonstrar amor por uma pessoa é orar por ela todos os dias. Sim. E quando a gente não consegue amar, assim, é difícil às vezes amar algumas pessoas. A gente é difícil. Então, mas quando a gente começa a orar por alguém, a gente começa a amar também. Muito mais. Então, a melhor forma de você amar seus inimigos é você orando por eles, né? E aí, como é que foi quando você, Cristo te encontrou, você encontrou o propósito, como é que foi essa sua caminhada? Porque eu vejo que você fala algumas vezes nas redes sociais que você entendeu, olha, essa atração não vai embora ou ela foi embora, como é que funcionou esse processo pra você? É, um mês, eu fiquei, depois que Jesus me encontrou, eu fiquei um mês orando e chorando muito, pedindo para que a atração fosse embora. Eu acho que todo homossexual que encontra Jesus, que é encontrado por Jesus, né? Porque a gente não encontra Jesus, ele que nos encontra. A gente tende muito a orar pedindo isso, porque é muito mais fácil viver uma vida. Teoricamente é mais fácil, mas mesmo sendo hétero, todo mundo tem pecados para lidar, todo mundo tem tentações. Então acho que é um pouco de ilusão a gente pensar que, tudo bem, esse problema vai ser resolvido, mas tem outros, né? Todo mundo terá que lutar com o pecado até o fim, até a glorificação, redenção total do nosso corpo. Mas eu fiquei um mês orando, orando, e antes de Jesus me encontrar, eu já não me vestia mais com roupas femininas, só masculino, tinha cortado meu cabelo. Então passei por uma mudança, joguei minhas roupas fora, uma desconstrução e reconstrução, descobri minha feminidade em Deus. Depois ele falou muito sobre estilo também. Então, em tudo isso, eu fui resolvendo o que dava pra me fazer. A roupa deu pra jogar fora, as coisas deu pra fazer, mas eu não conseguia consertar a homossexualidade, eu não conseguia escolher, né? Porque eu muito ouvi que ou eu deveria ir para uma campanha porque era um demônio e as pessoas iam tirar de mim. Nossa, eu queria tanto que a homossexualidade, assim, que a atração fosse embora, que eu deixava qualquer um colocar a mão na minha cabeça e orar, todo mundo olhava pra mim. Às vezes eu tava na igreja, mesmo com roupas femininas, que eu era de uma igreja que só era permitido estar lá de saia. E os pastores falavam assim: vem cá que eu vou expulsar o demônio do lesbianismo, Deus tá me mostrando. Eu, em vez de ficar com raiva, constrangido, eu queria tanto que a atração fosse embora que eu deixava eles orarem. Eu falava, sim, pode orar. No final do culto era recorrente. Então eu orava muito pedindo isso. E eu caminhei 3 anos, pensando que a atração tinha ido embora, porque eu ia palestrar nos lugares, eu já não sentia mais nada, eu não estava sentindo realmente. Eu acreditei que ficou dormente por um tempo. Então eu saía palestrando, contando meu testemunho, eu falava, olha, Deus me curou da depressão, Deus me curou da homossexualidade. Só que depois de 3 anos caminhando desse jeito, eu fui numa igreja em Praia Grande, aqui, São Paulo. Eu fui, na verdade, ficar lá por um tempo numa casa de oração. E quando eu cheguei, assim que eu pisei, eu vi uma mulher, eu me atraí. Não foi algo que eu escolhi. Eu costumo dizer que foi uma atração indesejada, involuntária. Porque eu não estava buscando isso, pensei que, tipo assim, já estava resolvido na minha vida. Então, quando isso aconteceu, eu logo me retirei do local, fui para um local isolado para chorar. Eu chorei muito, na minha mente só pensava assim: você é um hipócrita. Você saiu pregando em vários lugares falando que Deus te curou da homossexualidade e agora você tá com atração. Deus não te libertou de verdade. Foi vindo várias acusações na minha mente. E eu chorava muito, eu entrei num conflito muito grande. Porque eu pensava que eu não poderia ser cristã tendo atração por pessoas do mesmo sexo. Que significava que Jesus não me salvou. Que para Deus ter me encontrado de verdade, para a salvação ser eficaz, totalmente eficaz, eu deveria virar hétero. Tipo assim, que junto com o combo da salvação vem a heterossexualidade. Então eu entrei no conflito, eu chorei muito. Só que eu já estava começando a encontrar a fé reformada. Eu saí do evangelho, tipo assim, eu saí de uma teologia diferente, né? E tava começando a ler a Bíblia de Genebra, estudando muito sobre pecado, estudando sobre os puritanos. Então eu falava, não, né? Deve ter alguma coisa, eu preciso de aprender mais. Eu passei muito tempo sem querer tocar no assunto da homossexualidade, que eu falei, acho que no meu subconsciente eu ficava com medo. Tipo assim, medo de tocar, de estudar sobre isso e ver que dá algum problema. Então eu não tocava. Só que eu falei naquele dia, apesar de todos os pensamentos de culpa, tipo assim, tava pensando, nossa, não tem mais lugar pra mim na igreja, as pessoas vão me odiar de novo. Porque a primeira vez que eu me assumi, todo mundo, eu me senti muito odiada, eu me senti que não tinha espaço mais pra mim no banco da igreja. Então, eu falei, como que eu vou contar pras pessoas que a atração não foi embora? Foi tão difícil antes e agora vai ser pior, porque eu falei que eu tinha sido curada, o que eles vão falar? Que eu sou uma farsa? Mas dentro de mim, eu me levantei, eu falei assim, Jesus me levantou, com certeza, não teria força pra tomar essa atitude sozinha. Muita gente para aí.
E eu falei, eu vou comprar uns livros sobre sexualidade, vou ligar pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu ainda tenho atração. Tô aqui em São Paulo, expliquei o que tinha acontecido, que eu ouvi uma mulher me atrair. Falei, olha, eu vou comprar uns livros sobre homossexualidade, vai aparecer no seu cartão aí o nome homossexualidade. E ela falou uma das coisas mais difíceis pra mim. Ela falou assim, então Deus não te libertou de verdade? Você nunca foi convertida? Então tudo era uma mentira? Você mentiu pra gente? Eu não respondi ela, eu desliguei e comecei a chorar. Foi um baque muito grande, porque minha mãe era uma referência pra mim. E eu não soube lidar, eu só chorava, 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 eu tava sozinha. Depois chegou o pessoal da casa que eu estava, e eles sentaram comigo, eu expliquei tudo que estava acontecendo, eles falaram assim, me perdoa pelo que eu vou falar agora, mas não ouve sua mãe nesse momento. Ouve a gente. Eles começaram a me explicar, olha, quando eu entrei pra igreja, eu também tive que lidar com algumas coisas, então com você não vai ser diferente. Eu também tenho problemas nessa área, né? Se eles começaram a falar as áreas que eles tinham problema, eles falaram comigo assim como a gente luta, você também precisa lutar. Não é o fim pra você, entende? Eles começaram a apresentar isso da forma simples deles, mas eu acho que foi algo muito exato, muito de Deus. E eu comecei a entender, estudar mais. Então, todos os livros disponíveis em inglês e português sobre homossexualidade, ao longo desses 5 anos, né? Eu já li. Então, eu entendi melhor, né? Foi algo que mudou totalmente minha vida. Eu não sabia que Deus ia me levar por esse caminho, né? Eu pensei que o começo de uma vida com Deus era o começo de uma vida sem muitos problemas. Eu pensei que tinha, sabe, ia ser muito mais fácil, assim. Mas ele me mostrou que era o começo de uma guerra, né? A gente não tá aqui de brincadeira, a gente tá aqui porque a prova que somos verdadeiramente de Deus e filhos de Deus nascidos de novo é que estamos desfrutando uma paz no nosso interior, mas uma guerra. Aqueles que não estão lutando é porque já estão sendo levados. A gente só descobre o poder da correnteza quando a gente corre contra ela. Então, eu descobri que a luta que eu estava travando, que eu me entristeceria se eu tivesse seguido o caminho do pecado, já não conseguia mais seguir, já não conseguia ter prazer naquilo, era porque Jesus estava já trabalhando na minha vida, e não ao contrário. Você vai falando, eu vou só pensando em como a gente prega o evangelho de maneira deturpada. Sim. O Paulo Júnior fala muito sobre isso. A gente vende um evangelho que venha para Jesus e você vai ser feliz. E a gente vende a felicidade de que todos os seus problemas, sejam eles quais forem, vão acabar, vão sumir. E é interessante você dizer, não, é uma guerra. Porque se a gente pregasse o evangelho puro e simples como ele é, a gente ia entender que nós vamos ser felizes sim, à maneira dele. E nem sempre as coisas que a gente gostaria de viver, de ter, de conquistar, nós vamos conquistar, porque o plano dele é muito maior, né? É soberano e a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender aquilo que ele já está fazendo numa visão mais ampla. Quando você fala que a expectativa, né, que quando a gente encontra Cristo, Cristo nos encontra. Se eu sou homossexual, eu vou virar heterossexual, é muito forte essa ideia. Eu tinha essa ideia. E eu lembro que eu estava assistindo uma vez a Andréa Vargas, acho que ela estava conversando com Douglas Gonçalves. Ela tem um vídeo, não sei se você já viu esse vídeo no YouTube, que ela fala: Jesus não chama homossexuais, ele não morreu na cruz para que os homossexuais sejam heterossexuais. Ele morreu na cruz para nos perdoar dos pecados, para nos lavar, para nos fazer nova criatura. E isso não quer dizer que instantaneamente, se eu sou mentiroso, eu vou falar a verdade. Eu tenho que lutar todos os dias com mentira. Sim. Eu tenho que lutar se eu gosto de roubar, todos os dias eu vou ter que brigar comigo mesmo para não roubar. E é a mesma coisa. Só que como a gente tem pecadinhos e pecadões na nossa escala, a gente olha e fala, não, isso aqui é inadmissível. Ah, mas a pessoa que mente, mentir é pecado, mas mentirinha branca, uma coisinha, né? Então a gente minimiza algumas coisas, maximiza outras coisas, né? Isso me marcou muito, porque ele morreu na cruz para resgatar pecadores e a gente vai sendo santificado ao longo da jornada, né? Então é um grande desafio. E aí, como que você tem lidado com isso, lutado contra? É um pouco difícil, mas eu diria que não é diferente de qualquer outra pessoa que está na igreja e luta. Não existe um antídoto diferente, entende? Todos nós usamos os meios de graça para vencer as tentações, usamos a Bíblia, porque o pecado, as tentações são mentiras.
Então, como a gente combate a mentira? Com a verdade. E a verdade é a Bíblia, Jesus. Então, lidar com isso é trazer sempre à memória e ao coração as verdades de Deus sobre quem Ele diz que nós somos, né? Nós não somos o que sentimos, nós não somos o que o pecado nos diz, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Esse é o centro da nossa vida. Olhar para Cristo, olhar para quem Ele diz que nós somos. E aí nós caminhamos nessa verdade, nós andamos nele, né? Nós andamos em quem Deus é, em quem Deus disse. Então, assim que nós lidamos dia após dia, acreditando em Deus, permanecendo. Porque quando a gente vive uma vida de pecado, ou quando a gente até cai em pecado, quer dizer que a gente está incrédulo que Deus é melhor que o pecado. Então é preciso sempre se deleitar em Deus e trazer a memória de quem Ele é. Que a gente não vai buscar mais satisfação nas mentiras. E Aline, como que a gente pode então encorajar aquelas pessoas que lutam, né, com essa questão da sexualidade a encontrar então refúgio no Senhor? A melhor maneira de encorajar é apontar o caminho, é mostrar também as nossas mazelas, como vocês disseram agora. A gente acreditou muito, por muito tempo, sobre pecadinhos e pecadores. Ah, eu não aceito a homossexualidade, mas e o seu pecado? Você aceita de boa, né? O do outro você não aceita, o do outro você coloca como pior, rejeita, e às vezes até faz cara feia se tá na igreja alguém com pecado diferente. Mas e o seu? Então a gente precisa colocar nesse lugar de mostrar também as nossas mazelas, encorajar com as nossas lutas também. Falar, olha, eu também tenho dificuldade nessa área. Eu tenho, talvez não seja a mesma que a sua, mas é difícil pra mim também se abrir, porque às vezes a gente mostra a nossa vida como se fosse perfeita. Entendeu? Como se nós fôssemos perfeitos, mas todos temos que lidar com tentações. A Bíblia diz que até Jesus lidou. A diferença é que nosso coração é corrompido, o dele não. Mas nem Jesus deixou de lidar com problemas e tentações. Então é preciso encorajar as pessoas mostrando que a paz de Deus excede todo entendimento, apesar das lutas diárias que nós temos e que nós nos alegramos com essas lutas diárias. Há alegria nas lutas diárias, de vencer essas lutas diárias. Então, muito amor, compaixão e mostrar a nossa vida também. Mostrar que a gente não é melhor que uma pessoa que luta contra a homossexualidade. Todos nós aqueles que nasceram de novo são uma família só. Não A, existe diferença. a igreja não está preparada para essa conversa. Porque você falou, né? Nós todos somos iguais. Será? Diante de Deus, nós somos. A gente fala, né? Sim. Mas eu acho que no dia a dia, assim, na lida. Você teve dificuldade depois que você mudou de igreja, com aceitação? Eu tive muita dificuldade, na verdade, quando eu abri para o mundo que a atração não tinha ido embora. Porque as pessoas amam fantasiar um caso perfeito, né? O homossexual entra na igreja, não sente mais nada, aí casa também, para completar o pacote. Então, falar para a igreja que a atração não foi embora e que eu ia ser celibatária, porque ela não foi embora, né? Não tinha como eu forçar um casamento sem ter atração. Eu enfrentei um desafio muito grande aí. E graças a Deus a igreja que eu tô hoje, ela já entende um pouco mais disso que a gente tá falando. Então, eu não lido com muitos problemas assim nessa área. Claro que uns ou outros ainda falam, vamos casar, né? Vamos arrumar um casamento. É um pouco chato, mas eu entendo também. Entendeu? E mesmo que eu fale às vezes, olha, não dá por causa disso e disso. Não, Deus vai dar um jeito, você vai ver. É um pouco difícil, mas eu entendo o lado deles, né? Mas eu acho que a gente precisa destruir um pouco essa ideia de que pro homossexual ser totalmente assim, cristão verdadeiro, totalmente, ele precisa casar com alguém do sexo oposto. Algumas pessoas vão casar. Deus vai restaurar. Eu tenho muitos amigos que casaram, tem filho, tem um amigo meu que tá no segundo já, Que benção. sabe? E foi Deus realmente na vida dele. Mas tem pessoas que não, vão seguir solteiros. Então a gente precisa mostrar que é possível viver uma vida muito boa em Deus, ser um cristão verdadeiro, pra glória de Deus, solteiro ou casado. Precisamos mostrar isso. É porque não são troféus. Outro dia uma pessoa estava conversando comigo, ela falou, tudo é graça na nossa vida. Se Deus te dá uma família, se Deus te dá filhos, é graça, né? Não é porque pelo que você Tudo fez, se você foi graça. bonzinho, se não foi, não é um troféu, não é porque você merece mais que as outras pessoas. É porque ele quis fazer. Se ele quiser, ele vai abrir as portas e vai acontecer. Se ele não quiser, não vai acontecer, né? A maior graça, o maior presente é ter Jesus todos os dias. Casando ou solteiro, Jesus é o pão da vida. Ele é tudo, ele é o mais importante. Nós precisamos trazer isso de volta, senão a gente vai ficar buscando um subterfúgio. E o final é Cristo. Cristo é o mais importante. Nosso casamento
principal é com ele. O Ricker fala bastante sobre isso, né? Ele tá até com um curso agora de relacionamentos, eu não lembro agora direito qual o termo que ele usa, mas ele vai falar sobre isso, né? Que a gente tá procurando nos nossos relacionamentos redenção. Então quando as pessoas dizem pra você, casa, por quê? Porque aí você vai ser redimida. Mas peraí, o casamento que redime ou Jesus Cristo que redime? Então, quando você vai colocando algumas coisas, mas você precisa ter filhos, você precisa partir para uma próxima fase, mas eu tô procurando redenção, eu tô procurando consertar. O Timothy Keller fala sobre isso no livro que eu tô lendo agora, O Significado do Casamento. Ele fala que de um determinado momento da história, a gente começou a colocar no casamento um peso que não é do casamento. Ele diz, a gente casa e depois que a gente casa, todos os nossos problemas vão embora. Por isso que a gente tem muito forte isso. Olha, se você é homossexual, se você casar, vai se resolver. Porque a gente tem na nossa cabeça o entendimento de que o casamento resolve todas as coisas. E a gente vê que não resolve, porque a taxa de divórcio hoje em dia é gigantesca. E ela é maior dentro da igreja, às vezes, do que fora. Então não resolve os problemas. A gente tem que. É isso que eu acho que é muito importante isso que você colocou. Eu tenho que ter satisfação em Jesus todos os dias. Eu tenho que entrar inteiro. Sim. Em qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que estar inteiro em Cristo, porque senão só Ele redime, né? Só Ele. Sim. E o casamento, ele mostra as mazelas, né? Quando a gente tá num ambiente de casamento, eu não sou casada, mas eu estudo muito sobre isso também, procuro ouvir pessoas, e por mais que eu acho que talvez eu não case, mas amém, se eu quiser, essa filha tá pronta, mais ou menos. O casamento é um lugar que a gente vai expor também o pior da gente, porque e vai descobrir o pior da pessoa. Então a gente romantiza muito e às vezes toma um baque. Então precisamos preparar as pessoas para esse momento, né? Realmente trazer esse assunto. É muita resenha aqui, né? Uma vez eu ouvi que o casamento, cada um de um lado traz uma mala Sim. cheia de bagagens, né? Cada um com as suas vivências, com as suas histórias. E quando você une essas duas pessoas, e aí, né? Como é que faz para organizar tudo isso dentro de uma única mala? Só Então, Jesus. Se tiver mais da minha mala do que da do outro, tá bom, né? Que afinal de contas, as minhas coisas sempre vão ser mais importantes que as do outro, né? Então, só a graça do só Senhor a Jesus graça mesmo. pra cuidar, né? Pra direcionar a gente aí nessa lida diária. E aí você falou um pouquinho que você decidiu ser celibatária. E eu achei muito, muito interessante quando você coloca isso no Instagram, como que foi assim pra você decidir, não, eu vou compartilhar isso com as pessoas, eu vou compartilhar isso no Instagram. Por que você começou a falar nas redes sociais? Sim. No começo, eu tinha muito o desejo de casar. Só que o relacionamento com Jesus, eu fui percebendo também que não adiantava também eu ficar totalmente alimentando o coração nisso e criando muita expectativa, porque conforme você vai orando muito, eu fazia até listinha de como eu queria meu esposo. Mas eu percebi assim, cara, eu preciso me render à vontade de Deus. Porque nem sempre é o que eu quero. Então eu preciso me render. Caso ele queira que eu case, amém. Caso que ele queira que eu fique solteira pra glória dele, amém. Eu preciso estar satisfeito nesses dois. Porque se eu buscar só um, eu vou me frustrar achando que eu tô frustrando em Deus, eu tô frustrando com meus desejos que eu coloquei em Deus sem que ele fale nada sobre. Então, eu percebi assim, eu não sinto atração, então eu não posso casar. Eu não posso defraudar, acho que é assim que falou. Alguém. Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso estar satisfeito em Deus até o momento que apareça alguém, até o momento que a atração por alguém do sexo oposto apareça. E o único caminho para um homossexual que não tem atração transformada, assim, voltada àquilo que Deus quis, né, no princípio, enfim, a heteronormativa, é o celibato. Então não existe outro caminho para mim. E com muito amor a Jesus, me rendendo a Ele, eu optei, porque é a única forma, e também porque eu tô satisfeita em Deus. Então foi por isso que eu decidi também falar. Poucas pessoas falam sobre isso. Muitas só querem dar esperança de um casamento, falar para orar, para fazer isso e aquilo. Mas eu tenho muito medo disso, porque muitos jovens me procuram frustrados. Ou porque casaram, porque tem pessoas que aconselham assim: casa que Deus vai te dar o desejo na hora. Que Deus vai te dar o desejo durante. É importante você tomar uma decisão de fé. E aí o casamento estraga. Que a pessoa casa, enfim, acontece todo um BO. Então, eu expus também para poder trazer à consciência isso, né? Uma pessoa que resolve realmente viver aquilo que Deus quer, resolve estar satisfeito em Deus, independente de relacionamento. Uma diferença, né, eu acho. Muito grande.
Eu já escutei algumas histórias, assim, bem tristes de algumas famílias, em que uns dois tem, né, essa questão, mas não é revelada, e como isso frustra o relacionamento diariamente. Porque ó, faz parte, é normal, é natural as relações sexuais dentro do casamento. E aí uma pessoa procura e a outra sempre se esquiva, sempre dá uma desculpa. E aí e você frustra o outro também, né? Porque a pessoa entra num relacionamento, ela quer viver o relacionamento de maneira inteira, com tudo aquilo que o casamento traz. E quando a gente empurra essas pessoas, você tá frustrando a outra parte que tá casando também, Totalmente. porque ela estava esperando, né? Uhum. Então é muito importante isso que você traz, porque é um sofrimento para as duas partes, e é isso que a gente não entende, Sim. porque tem a pessoa que lida com a homossexualidade e tem a pessoa que não lida e entrou num relacionamento querendo desfrutar de tudo que Deus permite, né? Coloca ali para o casamento. Então é frustrante para as duas pessoas, né? E não falar sobre isso, né, para o cônjuge é muita falta de responsabilidade. Mas você acha, agora perguntando assim pela sua experiência, que existe espaço dentro da igreja, assim, geral, né, na igreja no Brasil, para as pessoas chegarem e dizerem: "Olha, eu luto com isso aqui, o que que eu faço?". Não, mas precisa existir, precisa mudar. Eu acho muito importante essa conversa que estamos tendo hoje para isso também. Porque isso precisa mudar, cara. É necessário. Tem muita gente que lida com isso dentro das nossas igrejas e tem medo de falar. Eu tenho 23 anos só, mas eu recebo mensagem de pastores de 60 Novinha. anos. De 60 anos, que está 20 anos pastoreando uma igreja e fala comigo: olha, eu sinto isso. Mas eu não tenho ninguém para contar. Eu tô contando só para você porque eu vi que você deu abertura. Me ajuda. Eu falo: meu Deus, como que eu vou te ajudar? Sabe? Aí eu encaminho eles para algumas coisas, algumas outras pessoas mais maduras para lidar com isso, mas é recorrente. Pregadoras, pessoas assim, muito mais velhas, que estão anos de ministério que nunca contaram para ninguém. Então a igreja precisa ser um lugar aberto. Eu estava agora ministrando e no final Deus me direcionou a falar para as pessoas: confesse, cara. Porque tudo aquilo que a gente não leva para a luz dá espaço para a gente continuar cometendo. Então acho pessoas seguras, pessoas que vão saber lidar. Ore a Deus sobre isso, pessoas maduras e confesse isso. Entende? Também ficar guardando isso dentro do coração é terrível. É terrível ficar guardando isso no coração, é terrível. E a cura vem através da confissão. Exatamente. A Bíblia vai falar, né, Uhum. confessar os pecados uns aos outros para que você encontre. Mas agora eu vou falar de novo com você que está assistindo a gente, porque não dá. Seja você essa pessoa que escuta, que ama, que acolhe. Se coloque diante de Deus, né? Para que Deus tire aí todo o preconceito que a gente tem contra os pecados dos outros, né? Não só Não contra a só. homossexualidade, mas contra o Uhum. pecado dos outros. A gente não é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos de graça, nós precisamos de misericórdia. E eu acho muito legal sentar aqui na mesa, porque as coisas vão brotando, elas vão saindo, a conversa vem assim, né? E isso que você trouxe é muito verdade. Quando a gente luta com uma coisa sozinho, a gente é muito vulnerável. E a gente não sabe se a gente tá fazendo certo, se a gente não tá fazendo certo, porque a gente tá conversando, vulgo as coisas que falam na internet, com as vozes da nossa cabeça, né? Uhum. E as vozes da nossa cabeça, quase o tempo todo, são as vozes do nosso coração. Então elas são vozes enganosas, né? Sim. Então a gente precisa dessa rede de apoio, precisa ter com pessoas com quem a gente vai conversar pra gente lidar com essas coisas. É muito, muito importante mesmo. E é bom ligar para um amigo e falar: amigo, tô muito mal, me ajuda nessa área. É bom ter um irmão para você conversar também. Então é muito importante a gente abrir esse espaço para as pessoas confessarem e também confessar uns aos outros, né? Muito importante. Diário. Não é algo para fazer uma vez na vida, né? É algo diário, um relacionamento, Ter comunhão, ter né? comunhão. Acho que é muito comum a gente, hoje nessa correria, encontrar as pessoas. Tá tudo bem, né? A gente convive com as pessoas e mal sabe o que elas estão passando. E a gente realmente precisa voltar e conversar sobre o que a gente já viveu com Jesus. A gente tem tantas experiências, né? As pessoas até mais velhas já tiveram tantos milagres, né? Já passaram a importância da gente passar isso de geração em geração, né? Trazer sempre à memória aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, na vida daqueles que a gente convive. Então, realmente fica aqui Sim. uma outra dica aí para que os jovens, principalmente, né,
andem com amigos que amem a palavra de Deus, Sim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje cada um vive circunstâncias diferentes e são muitas pessoas ao nosso redor e cada um fala uma coisa, sim. né? Então é muito importante que a gente saiba também quem a gente pode ouvir, né? Entender se realmente a pessoa está fundamentada ali na Bíblia, né? Naquilo que o Senhor já nos revelou, para que a gente não se confunda. Exatamente. Acho É que isso importante demais. e aproveitando, né? Que esperança que a Bíblia ela tem para os que lutam com a sexualidade? A esperança é Cristo, né? Cristo aqui e agora e Cristo na glorificação. O Cristo aqui e agora é que Ele está diariamente nos dando graça para lutar contra isso. Nós não estamos sozinhos. Por mais que às vezes pareça difícil, nós temos uma família. Juntamente com a salvação, Ele nos deu uma família que vai nos ajudar a caminhar. E também com Ele nos deu tudo que precisamos para lidar com isso diariamente. E a maior esperança é que a sexualidade passará. Os pecados passarão, a tristeza passará. Então essa é a nossa esperança. Nós estamos vivendo uma vida diária com Cristo aqui e vamos viver eternamente com Ele. Essa é a esperança para quem luta. Viver com Cristo. Amém. Amém, né? Só Jesus. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco. Como que você começou o seu Instagram? Você se sentiu incomodada? Achou assim, olha, tá na hora de eu compartilhar? Como é que foi essa sua experiência? Na verdade, eu comecei pela música, né? Porque Jesus sempre me falou muito sobre isso, né? Quando Jesus me encontrou, eu ia fazer medicina. E aí eu orei antes, pedindo uma confirmação para medicina, porque minha família toda tinha isso de pedir confirmação. Minha prima foi fazer faculdade, ela pediu confirmação, Deus deu. Eu falei, vou seguir o caminho só para ter certeza que eu tô no caminho certo. E quando eu orei, tudo que Deus falava comigo era: você vai para as nações, você vai para as nações, você vai cantar. E eu falava assim, meu Deus, tá bom. E eu abandonei tudo. Foi uma doideira. E depois eu fui entendendo tudo o que ia acontecer, né? Então, fiz esse Instagram pra música. Só que, depois que eu descobri que a atração não foi embora, eu vi que não tinha ninguém que falava assim de forma muito aberta. Porque eu via muitas pessoas que viviam na homossexualidade e hoje falavam sobre a homossexualidade, mas eu perguntava assim, tá, mas essa pessoa ainda sente atração ou não? Eu quero saber, porque no meu caso ela não foi embora. Então eu quero saber como essa pessoa lida. Mas eu não vi ninguém que realmente tinha essa vivência falando sobre as lutas diárias. Faltava esse espaço na internet. E um amigo meu, uma vez chegou em mim e falou assim, a gente era muito próximo, né? Ele era um cristão que eu tinha muita referência nele. Ele uma certa noite mandou mensagem pra mim e falou, Aline, eu sou gay, eu vou me matar. E ele sumiu. Ele sumiu de tudo. Era uma amizade meio que virtual isso mexeu muito no meu coração. E também eu compartilhava algumas coisinhas pequenas, assim, sobre a homossexualidade, mas não algo grande, assim, expondo. Eu recebi uma mensagem de uma garota, ela falou assim, eu acho muito interessante isso que você fala, porque eu tenho um irmão, eu posso contar a história? Eu falei, pode. Ela falou assim, meu pai é pastor, e meu irmão, ele sempre foi muito recluso, não foi de namorar, ele era um pouco afeminado. E numa noite meu pai estava tendo muito da agenda gay, muita coisa assim, a igreja estava muito assustada com o que estava acontecendo. E meu pai pregou com muita raiva no púlpito sobre os gays, falou que todos iam pro inferno e tudo mais. Não é mentira, né? Mas ele pregou de uma forma com muito ódio. E chegando em casa, a gente encontrou meu irmão enforcado. Ele se matou, ele escreveu uma carta. E ele falou, pai, me perdoa, eu sou gay. Eu não fiquei com ninguém, mas eu sei que eu sinto isso. Eu não queria te decepcionar, eu estava muito tempo guardando isso e isso acabou com a família deles. E aí ela me procurou e eu falei assim, cara, uma falta de informação. Sabe, talvez se mesmo ele ouvindo isso do pai, mas se ele soubesse a informação certa, se ele tivesse acesso a isso, ele não faria isso. Então eu falei assim, cara, eu não queria falar disso, porque para começar a falar disso eu sofri muito preconceito das pessoas de fora, porque de fora da igreja eles não entendiam por que que eu negava o meu corpo desse sentimento, por que que eu negava a minha vida, se eu sentia, por que que eu não vou fazer o que eu sinto? E a igreja não entendia de eu ainda sentir, eles achavam que eu não deveria sentir. Então eu tinha muito medo desses dois grupos. Mas eu falei, eu não quero ver mais pessoas morrendo, tirando a vida ou vivendo uma vida muito, muito infeliz por não entender o básico, que é um pecado como todo mundo está lutando. Não existe uma diferença, não é o fim do mundo. Então foi por isso que eu me posicionei.
por livre e espontânea pressão. Do alto, do Senhor. É. Mas eu acho que essas experiências, elas marcam a gente mesmo, porque o mundo tá sedento de ouvir de Cristo. E que Deus continue te abençoando, te Amém. erguendo, te levantando, te dando coragem. Porque eu vejo que o conteúdo que você coloca ali, quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, muito corajosa. Olha as coisas que ela coloca, as respostas que ela dá para as pessoas e como isso é necessário. Porque a gente não fala sobre isso na igreja, né? Então a gente precisa falar mais, a gente precisa ter mais coragem, né? E qual que é o teu Instagram para quem tá seguindo a gente aqui, saber, a gente vai colocar uma tag aqui. Eu, Aline Marques Oficial. É meu Instagram. E aí agora eu queria que você compartilhasse um pouquinho do livro que você escreveu. Sei que você não pode falar muito, mas Nesse livro, eu contei um pouquinho da minha história nele, para as pessoas se familiarizarem um pouco. A gente caminhou sobre identidade, que eu acho um ponto bem importante, uma identidade de acordo com a Bíblia, o que Deus diz. Algumas perguntas que muitos fazem, sabe? Ter atração é pecado? Então a gente fala que a atração é uma tentação. O pecado é tentação, a gente ora pedindo perdão por tentação. Jesus nos ensinou a orar para não cair em tentação. Então eu explico isso, sobre nascer assim. A gente caminha sobre feminilidade e masculinidade, porque é muito importante, né? Sobre trejeitos, sobre como é a criação como a criança, sabe, lida com isso, como os pais podem lidar. Tem capítulos falando sobre como os pais podem lidar com isso, quando o filho se assume gay, como um pai cristão faz. Como ensinar a sexualidade para uma criança, como abordar isso, porque o pai precisa ter abertura. Se o pai não ensinar, o mundo vai ensinar. Se a gente se omitir, o mundo não vai se omitir. Então a gente precisa ser um lugar aberto para o filho falar sobre isso, né? Tem a parte teológica, né? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, a parte hermenêutica disso. Deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Escatológica. É tipo uma teologia sistemática da homossexualidade. Eu li muitos livros sobre isso, né? Estudando teologia. E sobre o assunto eu percebi que ou a gente tinha livros totalmente teológicos ou só de testemunho. Então faltava uma junção dos dois, algo mais completo. Então eu peguei e formei aquilo que a gente não tem ainda. Algo bem exato que vai alcançar todos os tipos de pessoas. Pastores, líderes. No final tem conselhos para cada grupo, para pastores, para líderes, como pode lidar melhor. Não que eu... tipo assim, porque eu vi uma falta e com a ajuda também do editor a gente caminhou nisso. A gente fala sobre quando cai e quando a gente cai na atração, como lidar, porque muitos homossexuais, eles caem e eles acham que por cair, eles estão totalmente fora da graça de Deus. Então a gente ensina que assim como o homossexual pode cair, né, no pecado da homossexualidade, outras pessoas que estão na igreja também caem, né? Por isso que você deixou de ser cristão, te ensina a lutar. Acho que eu peguei um conjunto de tudo que é necessário, que eu vi que era necessário, que eu queria ter lido. Uma vez eu li uma frase que me marcou: escreva o livro que você gostaria de ler. Então eu escrevi um livro que eu gostaria de ter lido anos atrás, que ia me ajudar muito. Eu precisei de ler uns 200 livros e eu resumi tudo num livro só. Então tem muita coisa boa. Tem coisa que eu até esqueci, mas tem muita coisa. aguardando ansiosamente por esse livro. Tem um capítulo sobre a vontade de Deus é me heterossexualizar. Muito importante também. Fala sobre casamento, celibato também. Muita coisa. Olha só. É muito bom. Que bênção. Quando lançar o livro, tem que voltar aqui para falar do livro. Amém. Gente, e assim, nosso tempo já tá acabando. Que isso. Passa muito rápido, Passa né, rápido. Aline? Tanta coisa para compartilhar com a gente, mas assim, eu gostaria de te agradecer mesmo Amém. por essa oportunidade, por ter aceitado aí o nosso convite. Realmente que o Senhor continue te fortalecendo, te levando aí, né, pela nação, amando o Senhor sobre todas as coisas e sendo um exemplo mesmo de mulher cristã. E aí a gente tem aqui uma lembrancinha para as Que nossas isso. convidadas, Que tem tudo a ver com você. Ó, para você guardar e lembrar desse momento. obrigada. Pode abrir? Claro. Pode. Que é o versículo tema do nosso podcast, baseado lá Obrigada. na resposta Obrigada. que Maria dá para o anjo, né? Isa, que a serva do Senhor, cumpra-se em mim. E para mim Pode tem tudo a cabeceira. ver com o seu testemunho. Porque Amém. você tem escolhido todos os dias dizer, sim, Senhor Deus, eu quero viver sua vontade. Amém. E se alguém quiser te convidar para palestrar, como é que essa pessoa faz? Pode me chamar lá no Instagram, vou tentar responder. Tô brincando. Ela chamar. responde, ó, é prova viva de que ela responde. porque- Pelo Insta. É porque eu ainda não tô organizando isso. Tipo assim, não tenho algo organizado. Mas o Instagram dá direitinho. Mas a gente vai orar para o Senhor Amém. trazer uma agenda. E você falou para mim que você fala para os pais também. Minha mãe não tá aqui, né? Mas assim,
uma maneira melhor de lidar, porque geralmente eu entendo que os pais eles têm meio que um período de luto quando eles descobrem, porque morreu o filho que eles achavam que existia, né? E agora eles precisam lidar com essa nova imagem, com esse novo filho, assim, que é o real, não é aquele que está na mente deles. Então o pai passa por um período de luto, os pais passam por isso. E a gente aborda nisso uma forma deles lidarem melhor, porque a nossa palavra tem poder de matar ou de trazer vida. Então é muito importante nesse momento que o filho fala, a gente levar a vida e esperança para ele, e não terminar de jogar ele no abismo, entendeu? Então a gente fala muito sobre isso. Sigam a Aline lá no Instagram para mais conteúdos. E quando a gente não fez a brincadeira com ela, vamos fazer a brincadeira com ela pra gente Ai, terminar? meu Deus. Aline, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente faz no final, onde eu te faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Pode ser? Pode ser. Qual é o seu livro da Bíblia favorito? Salmos, Qual é o seu autor de livro favorito? João Calvino. Olha só, você viu? Bem segura. Aham. Você tem uma música ou banda gospel favorita? Difícil. Cantora deve gostar de bastante bandas. Sim. Eu gosto da música Quantas Bênçãos do cantor cristão. É a melhor pra mim. Olha só. E qual é a sua comida preferida? Strogonoff. E o seu lugar favorito? Biblioteca. Olha só, essa daqui, ó, parça. Gosta das Obrigada, viu? leituras. É só pra gente te conhecer um pouquinho melhor. E então é isso, mulheres. Sigam a Aline, vou falar mais uma vez. De novo. Sigam a Aline Uhum. lá. Mas é importante para as pessoas conhecerem o conteúdo, serem edificadas, abençoadas. E a gente espera vocês na próxima segunda-feira. A gente vai estar aqui. Então que Deus abençoe vocês. Um beijo, meninas. Até lá.